tá, gente? Pode entrar, fiquem à vontade. Hoje estamos começando aqui mais um Conexões Literárias e hoje nós temos aqui uma proposta bem especial, que é trazer o professor Mário Medeiros aqui para conversar sobre o livro dele, o livro Gosto de Amoras, que é um livro que inclusive está entre os finalistas do Prêmio Jabuti deste ano. E aí a gente vai conversar um pouco com ele sobre esse processo, enfim, aproveitar o mês da consciência negra e abrirmos aí essa conversa especial com o professor Mário Medeiros. Vamos lá. Ele já chegou por aqui, já tinha dado um alô aqui. Só estou aguardando. Só um minuto. Deixa ele. Eu vou autorizá-lo aqui a entrar. Mário está entre nós. Sim! Tudo bem, Mário? Tudo bem, você? Tudo bem, tudo ótimo. Uma correria danada, mas tá tudo bem. E você, como está? Na mesma toada. Correria miserável, mas vamos que vamos. Sim, é o que temos. É 2020, né? 2020 chegando para mostrar que tudo pode ser um pouco mais desafiador. Sim, com certeza. Bom, Mário, a gente, nós resolvemos, enfim, pensamos muito na possibilidade de fazer conexões, né, que a gente conseguisse trazer aqui um autor para discutir um livro, um autor negro, e aí trazer esse autor para discutir um livro, um pesquisador também, né, enfim, um pesquisador relevante aí e tudo mais. Mas o mais especial é que a gente vai hoje, não vamos conversar sobre intelectuais ou mesmo sobre sociologia, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre literatura, né? Eu acredito, enfim, lendo o seu livro e organizando aí o material para essa nossa conversa, eu fiquei pensando muitas coisas, assim, ao mesmo tempo como apesar de não ser um livro, ser um livro, uma literatura, né, inclusive bastante fluida, com uma linguagem muito acessível, ela traz elementos muito importantes para a gente pensar o Brasil, né? Não dá para não chamar um pouco o sociólogo para essa conversa, né? Mas, enfim, antes de entrar efetivamente na conversa, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouco sobre você, e aí a gente falar um pouco sobre o livro. Queria que você falasse um pouco como foi o processo de construir esse livro. Está dando interferência? Parece que está dando algum tipo de interferência, Siméia. Não sei se é com você ou comigo. Será que é o fone? Será que se eu tirar Acho o fone agora melhor? parece que melhorou um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Porque para mim tá ótimo. Eu tô ouvindo muito bem. Acho que agora melhorou. Ah, tá. Bom, então vamos lá. Ó, acho que melhorou. Bom, então vamos lá. Para falar um pouco do livro, eu queria que você falasse um pouco de você antes, e aí a gente entrasse mesmo no livro, falasse um pouco desse livro, inclusive de como foi para você receber essa... Obrigada, professora! Para você receber essa indicação aí, não só, né, mas o livro aí como um dos finalistas do Prêmio Jabuti. Bom, antes de tudo eu quero agradecer o convite do Instituto Elo, né, que eu acho que é uma baita iniciativa sua, da Ana Helena, da Débora, e fico muito feliz que
vocês estão aí na batalha, deslanchando com o Instituto com várias atividades. Eu fico muito honrado de ter sido convidado para participar dessa conversa. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Então tá bom. Bom, basicamente, eu sou um sociólogo, sou um pesquisador de sociologia, sou um professor de sociologia, trabalho com isso já há alguns anos, sou professor aqui na Unicamp, e um leitor, né? Sempre fui um leitor de literatura desde a infância, né? E a partir de um certo momento na adolescência, eu comecei a também achar que eu poderia escrever literatura, né? E sempre gostei muito das formas breves, né? Dos contos, né? Sempre gostei muito de ler contos, de ler romance, ler teatro. Então eu sempre gostei de prosa, né? Em particular, e escrever, em particular, as formas breves. Só que isso sempre ficou na gaveta. Enfim, o sociólogo tomou um tamanho maior. Ele tomou aí a prioridade, assumiu o posto de comando. Né? E é uma coisa que eu gosto muito também de fazer, sempre gostei muito. Mas o ano passado, enfim, acompanhando, até mesmo como pesquisador, o movimento de revistas literárias que tem saído com bastante frequência na internet, um movimento de renovação de revistas literárias, eu acabei começando a acompanhar algumas para ler, etc. E achei que a revista Lavoura, de uns colegas de São Paulo, o Lucas Verzola, André Balbo, o Arthur Lungov, eu gostei muito do trabalho deles em si, né? E também da ideia de publicizar e de publicar autores iniciantes, autores jovens, enfim, e gostei muito do que eu li lá. E achei que pudesse ser interessante, né, mandar um conto, né? E foi o que eu acabei fazendo. Eu mandei o conto Gosto de Amora, que depois de alguns meses acabou sendo publicado, e o conto acabou chamando a atenção da Malê, né? A Malê Editora, que eu já conhecia também como pesquisador, como sociólogo, né? Uma editora que publica autores negros ou a temática relativa a autores negros brasileiros, africanos, afrodescendentes, enfim, que também é um projeto muito bacana. Isso chamou a atenção do editor, o Wagner Amaro, que entrou em contato comigo para saber se além daquele conto tinham outros, né? E estava tudo na gaveta. Ah, então você já tinha praticamente o livro pronto na gaveta lá, trancado, esperando uma oportunidade. Ou melhor, né? Você tinha a intenção de publicar ou você escrevia mesmo mais por uma questão, por um exercício mesmo, e aí apareceu a oportunidade de você publicar? Eu sempre gostei de escrever, né? E sempre deixei... Eu coleciono cadernos, eu tenho um monte de caderno aqui em casa, caderno, caneta, enfim, e eu prefiro escrever à mão, né? Então tem uma gaveta com cadernos com rascunhos de texto, rascunho de ponto, rascunho de projeto de pesquisa, rascunho de artigo, enfim, coisas que vêm, e fica ali. E algumas coisas já estão também no próprio computador. Mas, como eu disse, de vez em quando o escritor quis sair da gaveta, né? Então, alguma dessas coisas eu já tinha passado para o computador, né? E aí o que aconteceu? Em 2016, 2017, eu resolvi concorrer ao Prêmio Sesc de Literatura, né? Que tem duas categorias, para romance e para contos. E eu fiquei entre os finalistas em 2017 do Prêmio Sesc. Aquilo me animou bastante, né? Então, tinha um projeto de livro, que não era ainda o Gosto de Amora, né? Alguns dos contos que estão no Gosto de Amora foram finalistas do Prêmio Sesc, só que não deu certo, quer dizer, eu não ganhei, né?
O prêmio seria publicação. E ficou aí, voltou para a gaveta. Aí passou mais algum tempo, veio a coisa da revista, da Lavoura, né, essa revista eletrônica, que eu achei bacana. Eu mandei o conto. Nesse meio tempo eu estava escrevendo, por divertimento, para mim mesmo, não tinha nenhuma intenção ainda, não estava pensando em publicar. Eu estava escrevendo um conjunto de contos que já tinha organizado mais ou menos na minha cabeça, que deveriam ter como mote figurar personagens infantis ou juvenis, majoritariamente negras, né? E o conto Gosto de Amora, ele entrou um pouco nessa toada. Foi a primeira vez que eu formulei um projeto, quase como se fosse um projeto de pesquisa, não tinha feito isso ainda. Então eu fiz um projeto, eu quero escrever isso. E comecei a pensar em temas, e um dos temas é o conto Gosto de Amora, né? E aí que eu mandei para a Lavoura, daí que o editor chegou para mim e falou, tá bom, você tem mais? Eu tenho, mas são coisas, são contos escritos em épocas diferentes, né? Tanto que o livro ele é dividido em duas partes, né? Uma primeira parte que está mais atrelada a esse projeto infantil, infanto-juvenil, histórias de meninos, e a segunda parte que são inclusive alguns contos mais antigos que fizeram parte daquele volume que foi para o Prêmio Sesc, que está com o título de Homem em Janeiro, que inclusive faz menção ao último conto do livro. Não sei se pode dar spoiler, né? Mas enfim, a ideia é essa, né? Ajudem o autor, comprem um livro. Deem uma olhada no site da Malê, que tem muita coisa bacana lá. Sim, sim. E aí eu ia aproveitar mesmo para falar um pouco do livro, né? Tanto que o próprio conto Gosto de Amora, ele termina essa primeira parte, né? Que é essa parte que são histórias de meninos. Eu queria que você falasse um pouco dessa proposta mesmo de fazer o livro em duas partes. Foi uma intenção sua? Você teve essa intenção? Como foi isso? Ou foi mesmo esse processo, no próprio processo de criação, que você percebeu a possibilidade de construir essas duas temáticas aí e fazerem com que elas se conversassem, né, de uma forma ou de outra? Isso é muito boa essa pergunta, porque esse processo todo ele foi muito vertiginoso, foi muito rápido mesmo. Porque, olha só, eu mandei, em 2019, em abril de 2019, eu mandei o conto para a Lavoura, né? Aí aconteceu uma coisa que... foi em abril de 2019. Aí o que aconteceu? Eu mandei e não aconteceu nada, na verdade. Eu mandei e fiquei lá esperando uma resposta. Aí um belo de um dia, eu estava numa viagem de trabalho, eu estava em Brasília, estava na UNB, fazendo parte de uma banca de concurso, uma semana inteira em Brasília, e trabalhando em arquivo. Aí, de repente, o editor da Lavoura me escreveu para me convidar para um outro assunto, que eu não ia poder aceitar. No caso, a Flip do ano passado, para participar como sociólogo, como pesquisador. Sim. E aí, eu muito pau, eu falei, bom, aproveitando que eu estou conversando com o editor da Lavoura, a gente tinha um amigo em comum, né? Eu mandei aí para vocês, isso era junho de 2019. Eu mandei para vocês, em abril, um e-mail com um conto meu e tal. Se vocês puderem, eu não tô querendo cobrar nada, tal, entendo que a vida tá maluca. Se vocês puderem só responder se vocês receberam, eu agradeço. Aí o Lucas, né, o Lucas Verzoli, falou, não, vou dar uma olhada. Puta, chegou, caiu no spam, aquela coisa. A gente vai ver e depois a gente te dá um retorno. Eu pensei comigo, é o velho e bom passa lá em casa do brasileiro, né? Vai dar um retorno, esquece. Passou algum tempo, algumas horas, ele me escreveu e falou, olha, a gente leu, a gente quer publicar, vai sair e tudo mais. Eu falei, putz, legal. E aí o conto saiu em junho mesmo. Em junho, o Wagner entrou em contato comigo, o editor da Malê. E foi nesse processo de conversa para saber se tinha outros contos, se eu tinha um livro preparado. A gente começou a conversar muito sobre o livro entre junho
em outubro do ano passado. O livro saiu em novembro, né? O livro está completando um ano agora. Então, entre junho e outubro, a gente conversou sobre a divisão do livro, sobre a capa que foi feita pelo João Pinheiro, que é esse artista sensacional, o Marcelo de Salete, que topou escrever a orelha. Então, o livro ele foi feito, ele foi efetivamente editado em 3, 4 meses. E nesses 3, 4 meses, a gente chegou numa formulação. Quer dizer, eu mandei os contos, né? Eu tinha uma outra ordem na minha cabeça, eu tinha um outro título na minha cabeça, né? Com o editor, que efetivamente aí atuou como editor, falou, não, eu acho que você tem 2 livros quase nesse mesmo livro, né? Por isso que ele é separado em 2 momentos. Mas esses 2 livros, eles conversam muito, né? E eu acho que, por exemplo, o João Pinheiro, ele foi muito sensível em captar esses momentos do livro, porque tem a figura do garoto na capa e uma figura mais velha na contracapa. Tem uma paisagem do garoto na capa e uma outra paisagem que está por trás da figura mais velha na contracapa. Então, eu acho que o João foi muito feliz. E aí tem a coisa do título também, né? Para mim, o título, quando o editor falou, bom, como é que você quer chamar o livro? Eu falei, não, Homem em Janeiro, que eu gosto muito desse conto em particular. Aí, Homem em Janeiro não vende. Eu falei, pô, é meu grande título, eu acho que é o grande conto do livro, é o Homem em Janeiro, não sei o quê, blá, blá, blá. O que você acha de Gosto de Amora? Eu falei, eu não vou ter um livro de estreia com nome de fruta. Eu nem gosto tanto assim de Amora, não é minha fruta preferida. Eu acho que o conto é bacana, mas aí foi indo, a gente conversou e falou, né, eu acredito que a gente começou a entender, né, isso foi um processo de conversa também com o João, que faz a capa, então o livro ele tem um pouco de uma coisa coletiva nesse sentido, de começar a entender um pouco mais como que aquelas histórias faziam sentido ou fazem sentido em conjunto. E talvez, de fato, o conto Gosto de Amor ele acaba resumindo o conjunto, né? Mais do que Homem em Janeiro, por exemplo. Sim, sim. E aí eu queria que você falasse um pouco desse conto do Gosto de Amora. E aí, gente, a gente vai dar alguns spoilers aqui, coisa muito, muito sutil, mas teremos de dar, não tem como. Mas é porque esse conto, inclusive, ele tem alguns aspectos assim que são muito especiais de a gente entender. Na verdade, eu queria que você falasse desse conto, mas que a gente também falasse um pouco dessa primeira parte, né? Desses contos, essas histórias de meninos. E aí eu queria depois falar também. Eu estou meio empolgada e aí eu fico falando um monte de coisa aqui, mas eu também queria discutir esse narrador, né? Porque é um narrador que não é um narrador onipresente, mas que às vezes ele também está ali na história, né? É muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e falasse um pouco sobre o conto Gosto de Amora, que é inclusive o título do seu livro. Esse conto, ele... Como ele surgiu, assim? Porque eu achei muito, muito instigante esse olhar de um menino nesse lugar, né? Não vamos dizer qual, ou dizemos. Não sei, aí que tá o desafio de falar sobre esse conto. Porque é muito curioso isso. Quando eu publiquei, quando ele saiu na Lavoura, e depois quando ele saiu no livro, os primeiros leitores geralmente são os amigos, né, as pessoas mais próximas e tal. Ou gente da família, enfim. Aí quando eu publiquei, quando saiu no livro, então, algumas pessoas falaram, cara, eu entendi o que era a história,
Onde se passa em tal lugar mesmo? Eu falei, se passa em tal lugar. Mas você não usou nenhuma vez as palavras que remetem a esse lugar, né? Enfim. E eu acho que o desafio foi um pouco esse. Como eu tinha dito, quer dizer, o conto, eu organizei um conjunto de narrativas por temas, que eu queria tratar desse universo infanto-juvenil, infantil, pelas memórias de uma criança ou de um adolescente negro, né, que é o que acaba organizando essa primeira parte, né? Tanto que ele tem esse título de História de Meninos, né, que era o que eu tinha na minha cabeça como um projeto, como título de livro. Até cheguei a discutir com o Wagner, da Malê, e se a gente chamasse o livro de História de Meninos? História de Meninos não vende, não é bom, não vai ficar legal. Falei, tá, perdi mais uma. Mas serve como um resumo dessa primeira parte. Falei, ok, né, porque na primeira parte tem essa coisa. E o Gosto de Amora, ele era um dos contos, ele tinha no projeto ele tinha um outro nome, né? E foi um dos contos que eu pensei em escrever, em organizar e tal. Aí, esse conto eu escrevi numa manhã, né? Tem contos aí que eu levei meses, anos para escrever, de verdade mesmo. Tem contos que foram no Gosto de Amora, livro Gosto de Amora, que eles têm quase 20 anos escrito. O Gosto de Amora, ele está num caderno aqui, está num caderno de rascunho, escrito à mão, e eu escrevi numa manhã, de domingo. Eu sentei, estava pensando nele, cara, agora a coisa vai. E o que eu queria com esse conto, né, em verdade? Eu queria tentar, enfim, eu acho, falar um pouco sobre essa dimensão da memória, que acho que é uma coisa que aparece muitas vezes em vários contos, né, das duas partes. As percepções de uma criança sobre uma memória específica, né, que tem a ver com o espaço em que ela está, com o pai, né, não vou dar muito spoiler, porque senão estraga a surpresa do conto. E talvez... eu acho que tem uma... Eu gosto muito de duas narrativas que sempre tem sobre a ideia de como é escrever conto e tal. Opa, parece que tem um problema de áudio. Ela disse que um dos áudios está fazendo um barulho estranho. Será que é o seu, Mário? Porque o meu, eu tô sem o fone. Eu vou tirar o fone, vamos ver o que acontece. Tenta tirar para ver o que acontece. Será que melhorou? Talvez a Débora possa dizer pra gente. Enfim, a ideia era que tivesse a dimensão da memória, do garoto falando de uma memória específica, que se passa, né, num lugar onde se dá narrativa. E eu sempre gosto muito dessa... A Ana disse, pois tá mesmo, mas será que ainda tá ou será que já melhorou o som? Mulheres, respondam aí pra gente. Não sei, fala para suas sócias nos dizerem aí. Tá? Sócias, por favor, deem um help aqui. Melhorou, ótimo. Vamos lá. Melhorou. Isso, vamos lá. Mas eu acho que eu sempre gostei dessa história, por mais que ela soe estranha, que o conto ele sempre conta duas histórias de verdade. Um conto, ele não conta apenas uma história, ele conta duas histórias. Esse é o ponto 1. Ponto 2 é que você tem que vencer o leitor por nocaute numa história do conto. É uma forma breve, né? Ele tem que ser impactante, ele tem que ter um momento de virada, ele tem que pegar o leitor de jeito, né? Quase como se fosse numa luta de boxe. Isso são coisas de teoria literária ou de escritores que falam sobre conto, né? O Edgar Poe, o Julio Cortázar, são ideias deles. E eu gosto disso. E então eu tinha me colocado como desafio escrever aquela história que se passa naquele lugar, tratando de uma determinada memória,
sem usar as palavras que remetem ao lugar específico. 1. 2. Tem uma história ali que se passa entre o pai e o garoto. Sim, eu ia falar sobre isso, era um dos pontos que eu queria trazer para a conversa. E tem as percepções de uma criança sobre as histórias que se passam entre o pai e o garoto, sobre o espaço em que eles se dão e tal. Tem esse elemento, né? E esse foi um conto que eu escrevi de uma maneira muito rápida. Tipo, ele praticamente ele é o mesmo texto que está no manuscrito, é o texto que foi para o livro. Né? Eu não mexi muito nele, ele saiu de uma vez só. Ele precisava sair, saiu. Basicamente, eu acho que é isso. Estava me incomodando e precisava sair. Eu sei. Ele tem essa coisa com o pai, né? E tem essa questão. Outro ponto que eu achei muito interessante, mas que é possível perceber em vários dos seus pontos, são os provérbios, né? A presença dos provérbios, a presença dos mais velhos. Uhum. Muito perceptível isso nos contos. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o quanto disso também tem memória sua envolvida, sabe, nesses aspectos. E aí depois eu queria falar também sobre os contos que retratam mesmo, levando em consideração o fato de que você resolve contar essas histórias por perspectivas de crianças negras, né, de garotos, mais especificamente de garotos negros, principalmente nessa primeira parte, a gente também consegue perceber muito de aspectos de pobreza, né? Tem sobre racismo na escola, racismo estrutural, enfim, é muito presente também esses aspectos nos seus contos. E aí eu queria também, se você pudesse falar um pouco sobre isso, como foi esse processo, e pensar também como, de uma forma ou de outra, contar histórias de pessoas negras, o quanto também não é contar histórias sobre esses aspectos, né? Eu acho que você tem razão, num certo sentido. Os contos enfim, todos eles têm talvez uma coisa comum, que eles se passam em ambientes urbanos, né? Sim, eu gosto sim. disso, gosto da cidade, gosto de colocar esses personagens na cidade. Os personagens são majoritariamente negros, né? Não são todos negros. Até outro dia, conversando com uma colega, eu falei, não, mas todos os personagens do conto do livro são negros. Eu falei, não são. Não são. Tem um amarelo também, né? Oi? Tem um amarelo também, né? Tem sim. Mas os protagonistas são. Mas eu acho que os cenários em que eles se dão, quer dizer, tem a escola, a coisa da violência na escola, a coisa do... né? A relação com a morte, a relação com a escola, a relação com a violência, o imaginário sobre a própria família, as relações afetivas, né, as relações afetivas, sexuais, enfim. Eu acho que não são exatamente... embora eles possam se passar em cenários que alguns remetam à pobreza, o que eu estava preocupado era pensar na potência da vida, né? Sim. Mesmo, da vida negra. Eu não gosto muito da palavra potência, que ela virou uma espécie de chavão comum. Mas, de fato, a ideia de falar da vida. O que me interessa é a vida negra. A vida negra que se passa no trem, na escola, num cenário de violência, num cenário na fábrica de balas. A fábrica de balas, eu acho que é o conto mais antigo que está aqui, tem uns 20 anos. A vida negra que se passa no cinema pornô, na relação que posso estabelecer aí. A vida negra que se passa em meio à ditadura militar, num estúdio de gravação. A vida negra numa circunstância de separação entre amantes e por aí vai, né? E a vida negra deslocada. Então, o que me interessa nesse livro, ou o que me interessou, melhor dizendo, nesse livro, foi retratar a vida
a vida angulada pela ótica de personagens negros, em cenários variados, né? E que pudesse dar conta dessa multiplicidade mesmo, né? O que tem de comum nisso é o meu fascínio pela cidade, né? O meu fascínio paulistano por São Paulo, né? Basicamente, né? E o que tem de comum nisso também é fazer desses personagens protagonistas de maneira não estereotipada, né? Talvez com outro ângulo, com outro olhar. Sim, que é uma das coisas que é interessante perceber é esse narrador, né? E que era um dos pontos que eu queria trazer para a conversa. Esse narrador que ele é em quase todos, não em todos e também não em todas as partes, porque é perceptível que o autor, Mário, também se sente à vontade para se colocar e às vezes se retirar e ir mais perto, mais próximo da personagem, se afastar um pouco e olhar essa personagem um pouco mais afastada. Há esse diálogo entre o narrador, né, quem está narrando as histórias ali, e as personagens e as histórias. E aí o que me chamou a atenção isso foi exatamente essa proximidade que é possível perceber entre o narrador e essas personagens, de uma forma ou de outra, e nessas histórias, né? E queria saber se você queria falar um pouco sobre isso. Você tem razão. Acho que são poucos os contos que eu narro em terceira pessoa, né? Com um narrador mais onisciente e tal. Eu quis me colocar o desafio em vários desses contos de narrar em primeira pessoa, né? De ter um narrador em primeira pessoa. Também por conta de um certo fascínio que eu tenho, acho que dos escritores que eu gosto de ler, pelo fluxo de consciência. Eu gosto da coisa do fluxo de consciência. Sim, né? O fluxo é muito perceptível. Eu acho que o fluxo de consciência ele é talvez uma das grandes ferramentas que a literatura moderna legou para a gente, né? Tanto para analisar como para escrever, para poder ter algum tipo de percepção de quão caótica é a vida, em particular a vida moderna, de quão difícil são as tomadas de posição, de quão difícil são falar dos sentimentos, enfim, das percepções, né? E acho que é desafiador escrever em primeira pessoa, né? Uma primeira pessoa uma primeira pessoa negra, no caso, como narrador. Sim. Aqui não tem nada a ver com o autor, né? Uma primeira pessoa negra, personagens que vão fabular essas experiências, para fabular a experiência de ser ou de estar negro no mundo, né? E com essas percepções sobre a vida, né? A vida em suas diferentes facetas. Então, foi um desafio, né? E foi desafiante também escrever personagens, às vezes, infantis ou infantis juvenis. O universo infantil, para mim, é muito estranho, né? Eu não convivo com crianças. Eu não tenho... Há muitos anos que eu não convivo com crianças. Eu não sei o que é uma criança mais, né? Eu sei o que eu fui como criança, eu sei o que eu fui como adolescente, mas eu não tenho filhos, eu não tenho sobrinhos, eu não tenho crianças perto de mim, né? É isso. Então, fabular algumas coisas que digam respeito a esse universo infanto-juvenil, infantil, acho que foi a parte mais difícil de escrever. Já a parte adulta tem outros desafios, né? Também, porque aí a parte adulta do livro, digamos assim, dos personagens mais adultos, porque a vida vai ficando mais complexa, né? A vida negra, inclusive, à medida que você vai crescendo, vai ficando bastante complexa, né? Para não cair em certos estereótipos, né?
E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa presença. Depois a gente vai. Eu queria que você falasse também sobre o conto Homem em Janeiro, mas antes de a gente ir para essa parte, eu queria muito que você falasse um pouco sobre essa presença dos provérbios, muitos provérbios nos contos, e também essas personagens mais velhas, sabe? Eu fiquei muito impressionada com o conto O Sumidouro. Ah, sim. Esse é um conto que eu gostei muito. Esse é um conto que eu gostei muito também de ter escrito e foi uma das minhas opções de título que também eu perdi a batalha com o editor. Falei, então, não vai ser Homem em Janeiro, não vai ser... Sumidouro, o que você acha? Não, não é bom. Ninguém vai entender se for Sumidouro. Eu falei, pô, desisto, né? Mas, enfim, a coisa dos provérbios, ou também a coisa do uso de letras de música, ou a coisa do uso da música nos contos, eu acho que tem a ver com duas coisas, eu acredito. Primeiro que a vida é permeada por música, né? Sim. Embora o conto O Homem em Janeiro ele termine com uma frase que eu sempre achei estranho quando eu terminei de escrever esse conto, coloquei aquela frase, considerando que o livro ele é todo muito musical, né? Então, sim, é pena a vida não ter trilha sonora. Eu falei, caramba, mas de fato a vida não tem trilha sonora, mas ela é permeada por muita música. Inclusive o conto O Homem em Janeiro, ele é recheado de música. E eu sempre achei particularmente intrigante, e não vou explicar porquê, enfim, acho que deixo para os leitores, por que eu terminei o livro daquela forma, por que o conto termina daquela forma, né, considerando o percurso do conto e o percurso do livro. E os provérbios, alguns provérbios, essa coisa que você menciona, é curioso, eu acho que tem a ver aí com um pouco da minha experiência como aí fala, saindo da figura do narrador, mas da figura do autor, né? Eu sempre digo que os provérbios eles sempre me marcaram muito, e acho que a língua brasileira, a língua portuguesa, mas a língua portuguesa falada no Brasil, né, a gente tem muitos provérbios que vão organizando a nossa vida, né? A cobra, a hora da onça beber água, a cobra vai fumar, né? A vaca foi pro brejo. Quer dizer, tem essas coisas assim que eu sempre achei muito legal, muito fascinante, né? Que resumem a experiência da vida brasileira. E provérbios, muitas vezes, são utilizados, às vezes até de maneira enigmática, dentro da família, né? Sim. Então, sua mãe e seu pai falam uma coisa que, tipo, olha, a cobra vai fumar. Pô, é a hora que o bicho vai pegar, né? A coisa vai ficar... Eu me lembrei muito, desculpa, mas eu me lembrei muito disso quando eu li em um dos contos, quando o pai, né, ele fala pro filho sobre a cobra, né, e aí o filho fala, eu não entendia muito bem o que era aquilo. E aí é muito interessante, porque é um momento que também remete muita memória nossa, né, que é aquele momento cobra que você... não anda, não engole sapo, né? Exatamente. E aí você se lembra daqueles ditados ou daqueles provérbios que a sua mãe ou a sua avó dizia e que você sabia que tinha alguma coisa ali naquela conversa, tinha algo que ela queria te dizer, mas que você ainda não tinha condições para entender. E é muito interessante pensar também no quanto isso remete a memórias, né? O quanto também toca em memórias, né? Teve uma época que eu parei isso, mas teve uma época que eu tinha um caderninho que eu ficava anotando, eu nem chamava de provérbio, eu chamo de ditado, né? De ditado brasileiro. Eu ficava colecionando ditados, né? Então, cobra que não anda, não engole sapo é uma coisa que eu ouço desde criança. E é enigmático, porque cobra não tem pé, né? Sim. Mas alguma coisa aí tem, né? Então eu ficava anotando, que eu achava os ditados que eu acho sempre achei mais interessantes. E a relação dos ditados, eles fazem parte da experiência familiar, da experiência da vida, da experiência no trabalho, de estar na rua. Eles resumem
eles resumem muitas situações que às vezes você não tem como nomear de outra forma, né? E acho que isso aparece nos contos. Os personagens, às vezes, o momento que aparece ditado, ele é muito importante, muito decisivo, muito incisivo para dar conta de uma situação que pode ter chegado numa percepção limite. Não tem outra forma de falar, então você diz, sei lá, cobra que não anda não engole sapo, a cobra vai fumar, né? E você vê toda a cena, né? Você imagina uma cobra fumando, a coisa foi pro brejo mesmo, a coisa lascou, né? Você não precisa falar mais nada, a imagem é potente, a imagem é forte, né? E isso faz parte também, em alguns casos, como no conto Sumidouro, né, que é um conto que eu gosto muito, muito mesmo. Gostei muito de ter escrito. Eu gosto de ter lido. Eu gostei muito de ter escrito esse conto, porque eu acho que talvez ele seja o conto em que mais aparecem personagens mais velhos, né, personagens idosos, né? O narrador falando da relação dele com memórias de família, com uma história de família, né, que sempre é uma coisa muito complicada no Brasil, né? São poucos nós, os negros brasileiros, que, pelo menos da nossa geração, a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Da nossa geração que conseguem fazer uma árvore genealógica que ultrapasse os avós, com muita sorte os bisavós, né? E nem sempre dos dois lados, né? Então, isso é uma tragédia do racismo brasileiro, isso é uma tragédia da vida negra no Brasil, né? Enquanto outras famílias conseguem fazer árvores genealógicas mais longas, né? Alguns até gostam de dizer que tem uma certa tradição, etc, blá, blá, blá. É uma grande baboseira, mas tudo bem, cada um vive com o que tem. No nosso caso, é uma tragédia você não conseguir retratar ou retraçar com grande sorte, com grande facilidade, a experiência que ultrapasse a vida dos seus avós ou dos seus bisavós. São poucos os negros que podem falar de tataravós, né, e por aí vai, mais distante. Então, o Sumidouro, acho que é um dos poucos contos, não, acho que é o único conto em que isso aparece com mais intensidade. E ali, de novo, tem uma personagem infantil que está falando dessa relação super afetiva que ele tem com os avós, né? E com o universo mágico dos avós e tal, né? Mas é trágico também. Né? E para mim, acho que foi isso, assim, acho que você acabou trazendo elementos que me tocaram, não só com o fato de que é um conto muito bem escrito, mas me remeteu a memórias. É muito doido, porque me remete a memórias que eu não tive, mas que eu gostaria de ter tido. Que são essas conversas com os avós, sabe, assim, não diria nem conversas, mas essas histórias de conseguir vê-los e compreendê-los ali, sabe, falando do bigode branco, sabe, essas coisas assim que eu não tenho, por exemplo, eu não tenho as imagens dos meus avós, eu só tenho uma imagem da minha avó materna e da minha bisavó materna. E eu não tenho fotos, eu não sei o rosto dos meus avós paternos. Pois é. Isso é uma tragédia da vida negra no Brasil, né? Não só no Brasil, mas, enfim, já que a gente está falando a partir desse lugar, isso é uma tragédia da vida negra no Brasil, pelo menos para pessoas negras da nossa idade, ou das gerações anteriores também, de não contar com a figura dos seus avós, às vezes, ou não contar com histórias de família de maneira mais longeva, de gerações mais longevas. E esse título, O Sumidouro... Oi. Só um minuto, que a Fernanda, que é a Fernanda também falando aqui, eu também não tive colo de vó. É isso, né, Fernanda? É isso, assim. E aí esse conto do Sumidouro tá aquela sensação de uma memória que você gostaria de ter, sabe? Quase aquelas histórias que você conhecer da sua família, sabe? Dos seus avós, bisavós, enfim. Esse conto também estava naquele projeto de livro que eu tinha comentado lá atrás.
E esse título, eu já falei isso para ele, né? O título, o sumidouro do conto, eu já falei isso para ele e vou repetir aqui, que eu acho que é uma coisa bacana. Esse título tem a ver muito com o impacto que eu tive quando eu li o trabalho do Marcelo de Salete, o Cumbi, que tem uma parte do Cumbi que chama sumidouro, né? Entendi. E eu lembro que, enfim, Marcelo Salete e eu somos amigos, então eu lembro de ter, quando saiu o livro, escrever para ele, falar, Marcelo, o livro é sensacional, não sei o que. Eu não entendi essa parte, porque acontece uma coisa ali no Sumidouro, né? Que é uma transposição do tempo, literalmente. Eu falei, Marcelo, mas... Aí eu, o leitor arrogante, falei, Marcelo, mas tem alguma coisa errada aqui, né? O tempo ele acelera aqui. Mas essa é a beleza do sumidouro. O que é o sumidouro, né? Você que está em São Paulo, os paulistanos que estão assistindo, eu sempre achei lindo esse nome, Sumidouro, a Rua do Sumidouro, que está ali em Pinheiros e tal. E sumidouro é esse redemoinho no chão, né? Esse redemoinho na água, que de fato pode te transportar para um outro lugar, para um outro tempo e tudo mais, né? Isso acontece num certo momento do trabalho do Salete, e eu queria muito, e quando eu estava, esse conto aí não tinha um título quando eu escrevi, estava escrevendo de maneira mais livre e tal, como é que eu vou chamar isso daqui? E aí, em função de algumas imagens que aparecem naquele conto, né, na maneira como o narrador vai fazendo essas imagens, eu acho que sumidouro é uma boa imagem, né? Um sumidouro da memória, sumidouro da... Enfim, não vou falar mais para não dar spoiler, mas eu acho que é É, uma boa eu já, imagem. eu Mas já eu fiquei devo ao pensando. Marcelo. Eu devo ao Ah, Marcelo de Salete. olha isso. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o Menino a Caminho, que aí Ah, abre essa segunda parte, né? E para a gente também falar um pouco sobre o Homem em Janeiro. Acho que eram, mas esses dois pontos assim que eu separei para a gente conversar um pouco sobre eles uhum. enfim. Pois é, o Menino a Caminho, ele é um conto que também ele tem alguma coisa. Ele de fato é isso, ele faz a ponte entre as duas partes, né? Se a gente quisesse, dentro do que se tornou o projeto Gosto de Amora, ele de fato faz a passagem da criança, do adolescente, né? Do universo infantil, para esse momento mais adulto, né? Para um momento mais introspectivo, de maior fluxo de consciência, de maior complexidade dessas personagens adultas na cidade, com seus problemas, com as suas histórias de ordens variadas. E tem inclusive esse título e acaba abrindo essa parte para ser justamente um conto de passagem. E o Menino a Caminho, curiosamente, ele também estava no projeto anterior, né, Infanto Juvenil. E foi, em verdade, aí tem uma coisa de uma memória mesmo. Aí, enfim, eu não gosto muito de falar do autor, né? Eu quero que as pessoas leiam um livro independente do autor. Me esqueçam, né? Não importa saber a meu respeito, né? Eu como autor, eu como cidadão, não interessa. Mas esse conto, ele tem uma coisa que é o fascínio da personagem e que acaba se conectando com o autor. O meu fascínio por música, o meu fascínio por jazz em particular, né? E o meu fascínio pela figura do Chet Baker, né? Sim. Que acabou se tornando um mote. Eu lembro que quando eu pensei nesse conto, eu tinha acabado de ver um documentário, uma reportagem, alguma coisa assim, de comemoração estranho isso, da comemoração da morte, né? Não sei nem como falar isso, uma lembrança da morte do Chet Baker, que na verdade se suicidou, mas ninguém sabe muito bem se ele de fato se suicidou, se ele se jogou, se ele foi assassinado, enfim, uma morte estranha. E a reportagem falava dessa coisa também estranha de não se saber o que aconteceu com ele, efetivamente, e das pessoas irem tirar foto no lugar, no hotel, onde
tinha acontecido, um fascínio nesse sentido, né? E também dessa coisa estranha do que ele havia feito com a própria vida, né? Do que ele havia feito com a própria vida, considerando que ele era um sujeito excepcional, muito bonito, um grande músico, e que, entre aspas, estragou a própria vida. Aquilo, por alguma razão, me chamou atenção e me chamou atenção também o meu próprio fascínio pela figura, pelas músicas do Chet Baker. E por essa música que abre o conto, essa música que acaba se tornando um condutor do conto, Beatrice, né? Que na verdade é uma versão, né? Não foi Chet Baker que escreveu, ele é uma versão de uma música feita por um músico negro muito menos conhecido que Chet Baker. E isso que acaba organizando uma série de coisas no conto, das memórias, e de novo aparece a relação com a figura paterna, que enfim, tem a ver com o próprio Chet, tem a ver com o Sam Rivers e a relação deles com a família, tem a ver com o que eu imagino que aquela música queira dizer, né? E dessa complexidade de você tentar explicar o que você faz com a sua vida, né? Acho que não tem... eu estou dando voltas e mais voltas, mas acho que o resumo é esse, de fato. Você tentar explicar para si mesmo, e é um conto todo na base do curso de consciência, o que você faz com a sua vida, o que você fez com a sua vida, o que você fez com as suas escolhas, com as suas opções, né? Com o seu percurso, dada a sua relação anterior com a família, com aquilo que você faz com a sua vida. Às vezes você se pega pensando, caminhando na cidade, né? E eu fiz isso com esse conto, que foi o que eu queria fazer com esse conto. De certa maneira, ele vai se ligar com O Homem em Janeiro. E é um conto que eu demorei... Ele é um conto que eu demorei muito tempo. Eu diria anos para escrever. Anos. Acho que eu levei... O Menino a Caminho ou O Homem em Janeiro? Homem em Janeiro. Homem em Janeiro. Eu tenho o original desse conto manuscrito. E às vezes eu coloco a data em que eu comecei a escrever e a data que eu terminei. Então, o Homem em Janeiro, eu devo ter levado uns 7, 8 anos, né, para escrever. Uau! E eu gosto dele também porque ele inaugura para mim, né, se eu continuar escrevendo, obviamente, né, eu continuar nessa coisa de escrever e publicar, mas ele inaugura para mim uma coisa que eu comecei a gostar muito na forma conto, que é a fragmentação, né, o uso dos fragmentos, de escrever de forma fragmentada. Então, eu acho que ele é o conto... o livro ele não tá organizado de forma cronológica, né? Não é do conto mais antigo para o conto mais recente. Né? As datas são variadas. Mas todos os contos que têm essa fragmentação no livro, eles devem ao Homem em Janeiro. Depois que eu escrevi O Homem em Janeiro, eu passei a gostar desse tipo de escrita. E O Homem em Janeiro, basicamente, é isso. Essa sensação, aquela resposta, digamos, de certa maneira, que está no menino a caminho. O que você faz com a sua vida? Às vezes você está deslocado. Você está deslocado no tempo, no espaço. Você está deslocado em relação a outras pessoas. Você está deslocado na vida. Você não se conecta muito bem com ninguém. E não importa se é janeiro, fevereiro, setembro, dezembro. Não importa. Você está simplesmente deslocado no tempo e no espaço. Né? Por isso esse título, Homem em Janeiro, por isso várias coisas que acontecem ao longo do conto. De novo, uma relação com a música, né? Que o ritmo da música também é uma coisa que me chama, que eu gostei de ter imposto. Eu acho que eu impus no conto, né? E é um conto que eu demorei muito tempo para terminar, porque eu escrevi em épocas variadas da minha vida, do meu processo criativo. Demorei muito tempo para achar a forma dele, demorei muito tempo para achar um sentido para ele, e eu acho que ele desafia o restante do livro na maneira como ele termina, né? Eu acho. Mas aí sou eu, é uma opinião do autor sobre... Né, depois que o livro é publicado, aí não me pertence mais. É um clichêzão esse, né? Mas eu sei.
Mas eu acredito nesse clichê. Depois que ele é Sim. publicado, o livro é dos leitores, é os leitores que o digam. Então, a minha opinião é uma opinião. Eu acho que a maneira como o conto O Homem de Janeiro termina, ele desafia todo o restante do livro, né? E eu não sei falar muito bem sobre esse conto, porque ele tem todos esses aspectos do... O que eu acho que a palavra que organiza esse conto é deslocamento, é fragmentação, de se sentir inadequado na vida, sabe? A personagem negra, de um homem negro, adulto, que se sente muito inadequado com relação a muitos aspectos da vida, com relação à cidade, com relação às festas, com relação às amantes que ele tem, à vida amorosa, com relação ao trabalho, com relação ao tempo e ao espaço. Bom, eu achei, eu fiquei muito impressionada com algumas questões, assim, trazendo mesmo as minhas percepções para essa conversa, né? Que foi então, a sonoridade, né? Essa questão da sonoridade nos contos, essa presença dos ditados, né? De muitos ditados, e que também ajudam na construção dessa sonoridade, né? Então, mesmo quando não há música, há ditados, né? E aí são aspectos que acabam dando uma sonoridade muito grande. O Gosto de Amora é um conto mesmo que ele é muito, muito sonoro, né? Ele tem uma sonoridade muito, muito, muito própria. As memórias, a presença das memórias e essa relação com o tempo, né? Tem uma questão também com o tempo em muitos dos contos, né? E aí eu fiquei pensando muito na proposta que você traz, que é essa ideia de que o tempo não existe, né? Se você abre o livro falando sobre isso, e aí quando você vai lendo os contos, você percebe muito isso também nos contos, essa fluidez com o tempo, né? Que inclusive fica muito presente no próprio conto Sumidouro, levando em consideração mesmo essas memórias desses mais velhos que vão se contrapondo umas às outras, né? E aí eu li a primeira vez, depois eu voltei para ler de novo, porque eu já estava me perdendo ali, sabe? Nesse vai e vem das personagens. E aí foram alguns aspectos que eu pensei enquanto eu estava lendo o seu livro, Gosto de Amora. E aí eu queria que você falasse um pouco, a gente está terminando essa conversa, e eu queria que você falasse um pouco como foi para você, enfim, né? Como foi para você ser indicado, ter o seu livro como um dos finalistas aí do Prêmio Jabuti, enfim. E se você quiser falar um pouco desse aspecto do tempo também, a gente tem aí mais alguns minutinhos. E aí, se você... Então, tem duas coisas, né? O livro ele tem duas epígrafes, né? Uma de uma música do Jacques Macalé, O Tempo Contra Tempo, que eu fiquei fascinado quando eu ouvi pela primeira vez essa música, tanto pela melodia quanto pela letra. Eu roubei mesmo Macalé, que eu adoro, aquela parte, o tempo não existe, essa que é a graça, porque eu acho que ele dá conta da primeira parte, né? Eu estava procurando uma epígrafe para a primeira parte, e eu acho que essa história uma primeira parte mais cheia de memória, de lembrança, etc., e memórias que nem sempre são agradáveis, memórias que podem ser de fracassos, memórias que podem ser violentas, mas que você também pode se reinventar. Eu gosto desses versos do Macalé. O tempo não existe, essa que é a graça. Você pode fazer muitas coisas tendo isso no horizonte. A segunda parte, que é do mais adulto, etc., tem uma epígrafe do Itamar Assunção, que é outro mestre que eu adoro. E dado o deslocamento, né, a coisa do Eu Persigo São Paulo, essa música que eu acho sensacional. Eu sou paulistano, eu adoro São Paulo, eu adoro aquela música em particular, adoro Itamar, e adoro as imagens que ele constrói nessa coisa de perseguir a cidade, né? Os contos da segunda parte, eles são personagens perseguindo também a cidade. Então, quando eu ouvi de novo
ouvir de novo essa música, eu acho que eu vou roubar o Itamar aqui. Vai, então vamos lá. Eu persigo São Paulo, porque é isso, né? Os personagens perseguem a cidade, perseguem a si mesmos, e assim como na música, assim como Itamar, assim como nos contos, não necessariamente eles vão encontrar, né? Então, perseguir acaba se tornando só uma bonita palavra, né? Como ele diz, né? Bonita palavra, perseguir. Agora, o Jabuti foi uma surpresa total. Eu não sei nem te falar, na verdade. E não é que eu estou fazendo jogo de cena. Eu não estava esperando. Sim. É meu livro de estreia como ficcionista, como contista, né? Como eu disse, eu passei os últimos 20 anos, literalmente, sendo um estudante de sociologia, um pesquisador de sociologia, um operário da sociologia, né? Um trabalhador, um sociólogo, né? No máximo, o que eu mais me aproximei antes disso foi um finalista do Prêmio Sesc, mas eu nunca ganhei um prêmio por literatura, né? Um concurso de contos, muitos anos atrás e tal. Mas... E aí eu achei que... E aí, enfim, eu me inscrevi. Basicamente, enfim, se não for agora, não vai ser nunca mais, porque o prêmio é anual e diz respeito ao ano anterior que o prêmio saiu. Então, eu resolvi apostar. Mas sem grandes esperanças, expectativas. Vou me inscrever e vou chegar. Eu tomei um baita de um susto quando saiu na lista dos finalistas dos 10. Eu nem estava olhando. De novo, quem me avisou foram uns amigos. Estava trabalhando nas coisas da universidade. De repente, dois amigos, dois colegas me mandam parabéns pela indicação e tal. Eu falei, o que você está falando, né? Teve esse diálogo, né? O que você está falando? O que você está falando? Como que você está falando? Você não está acompanhando? Saiu a coisa do Jabuti, dos 10 finalistas e tal. Eu tomei um baita de um susto. E fiquei ainda mais assustado quando ele continuou na lista dos 5. Porque a lista é pesada, ali tem gente muito boa, né? Tem gente muito bacana. E tem Gosto de Amora, que é um livro de estreia, né? Eu já tinha concorrido anteriormente ao Jabuti, mas em uma área que, digamos, eu tenho mais familiaridade, né? Tinha concorrido A Descoberta do Insólito, que é o meu livro autoral de sociologia, tinha ficado como finalista do Jabuti anos atrás e tal. Mas, como ficcionista, foi uma grande surpresa. E eu estou fala a verdade, estou muito feliz, que é o livro de estreia, e tem toda essa história aqui que a gente contou, enfim. Eu não sei falar ainda, não sei o que vai acontecer com esse livro, mas eu estou achando super, super demais, super bacana. E acho que é bom para o Gosto de Amora, é bom para a editora, é bom para todos os colegas ficcionistas, escritores negros e negras brasileiros, dá uma visibilidade. Acho muito legal a maneira como o Jabuti está organizado esse ano, as pessoas que estão nas listas do Jabuti, né? E vamos ver o que acontece. Eu continuo dizendo, eu não tenho expectativas, né? Já cheguei até aqui, acho... quer dizer, eu tenho expectativas, mas eu vou me conter, né? Uma emoção raciocinada. Sim, sim. Eu fico muito feliz, assim, acho que isso foi algo que partiu desse convite que nós fizemos a você, mesmo porque eu fiquei muito feliz quando eu acordei e vi na minha timeline alguns autores e autoras negras, escritores e escritoras negros e negras, falando, sendo finalistas do Prêmio Jabuti. Eu que sou uma leitora, enfim, desde que fui alfabetizada, fui uma devoradora de livros e tenho uma relação de muito afeto com os livros, né? Ver o Jabuti, né? Olhando para essa literatura, respeitando essa literatura, que, enfim, não que seja necessário o Prêmio Jabuti para que nós respeitemos essa literatura que é marcada aí
pelas experiências de pessoas negras, né? Mas que eu acredito que seja algo importante para o Brasil e importante para a literatura brasileira, né? Eu percebo esse momento muito como um momento especial para a literatura brasileira, que está começando, que tá se percebendo também uma literatura mais plural e mais diversa e inclusive muito mais rica, né? Porque é isso, trazendo experiências outras para o diálogo. Então, eu fiquei muito feliz com a sua indicação. Parabéns. Estou desejando aí que o seu livro não só seja um dos finalistas, mas que ganhe e que você leve o jabutizinho para casa. Isso é uma doideira, porque eu lembro que enfim, voltando ao começo da conversa, né, quando eu publiquei conto na revista, depois, quando saiu o livro, as minhas primeiras reações são de colocar a mão na cabeça e falar, Mário, o que foi que você fez? Que vergonha, que livro horrível, né? Como é que eu vou encarar meu departamento? Eu trabalho no departamento de sociologia, cheio de sociólogo sério, sociólogo para valer, mas é uma batalha para fazer as pessoas me respeitarem e tal. Aí eu venho e lanço um livro de literatura. E aí quando o livro chegou em casa, eu comecei a reler e falei, meu Deus, que porcaria, que absurdo, que não sei o quê, que blá blá blá. Mas aí você vai e faz. Então tá bom, vamos lá, né? Vai, já fez mesmo, né? Já tá. E as pessoas começam a falar e começam a escrever. E eu sempre desconfio dos amigos. Os amigos, eu tenho amigos, acho que os meus amigos são muito generosos, geralmente. Sabe? Não, eu gostei, tá, legal, né? Bacana, que bom que você gostou. Porque eu gostei disso, gostei daqui. Tá, você é meu amigo, então a opinião né, é suspeita. Aí o Jabuti é essa grande surpresa, né? Eu não conheço ninguém no Prêmio Jabuti, não tem amigos no Prêmio Jabuti, não tem, então não esperava que ele chegasse lá. Realmente não esperava. Então agora tem uma emoção raciocinada para levar adiante, né? Me conter. Sim, bom, a gente está fechando aqui o papo e aí eu quero te agradecer aí por ter aceitado esse convite, por ter vindo aqui conversar conosco sobre o livro. Eu fiquei muito feliz de não só ler esse livro, mas de saber que esse livro, enfim, saber que esse livro vai, inclusive com essa própria indicação, né, vai ganhar aí mais áreas, mais pessoas conhecendo essas histórias, lendo as memórias, né? Eu fico muito feliz e aí queria te agradecer muito não só por ter escrito e por ter ousado encaminhar isso para uma editora, apesar de todos esses de todas essas vozes internas dizendo, Mário, não faça isso. Muito obrigada por não ter ouvido-as. E agradecer mesmo pelo papo de hoje, pela conversa. E se você quiser fechar, dizer alguma coisa. E aí, só, gente, comprem o livro, tá? Entrem lá, tá disponível na editora Malês. Isso, comprem o livro. Eu não estou com ele aqui, eu estou com a versão em Kindle, mas comprem. Ele tá em e-book, né? Tá em Kindle também. Né? Tá, tanto o livro físico como e-book. No site da editora Malê. Eu só queria agradecer também, Cineia, você, Ana Helena, Débora, a todos vocês do Instituto Ela. Longa vida ao Instituto Ela, né? Tenho acompanhado vocês à distância. Agradecer o convite para conversar com todo mundo aí que está assistindo. E dizer que para mim é isso. É uma baita felicidade, uma baita surpresa. De fato, foi um trabalho de vencer as vozes internas de o que você fez, onde é que você estava com a cabeça, né? Nessa altura do campeonato, nessa altura da sua vida. Né? Mas valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Vencer a vergonha também. E é legal, né? Assim, saber que tem gente que está lendo, que vai dando retornos, que estão lendo, que estão comentando, e vamos ver o que acontece. Eu só tenho a agradecer muito pela oportunidade, pelo espaço que você me deu hoje.
Ah, imagina, nós que agradecemos. Bom, então a gente encerra aqui essa conversa. Essa conversa vai ficar aqui gravada também no nosso canal, então se vocês quiserem depois poder acessar. Ela, ó, parabéns pela indicação, a Fernanda, parabéns pela Obrigado. live. Obrigada. Ah Obrigado. lá, ah lá, obrigada, Mari. Estamos torcendo pelo Jabuti, é isso, estamos torcendo pelo Jabuti. E ah lá, obrigada pela partilha, a Helena. Só tem amigo aqui. Bom, a gente vai ficando por aqui, vai ficar disponível aqui no canal e também a gente vai subir lá para o canal do YouTube do Instituto Ela. Então, boa noite a todos e a todas que nos acompanharam aqui até agora. E boa noite, Mário. E estamos aí na torcida pelo Jabuti. Tá bom? Boa noite para todo mundo. Fiquem seguros e seguras. Tchau, tchau.